Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Como é bom poder estarmos aqui nesta noite para podermos meditarmos na palavra de Deus. E antes de nós adentrarmos o texto da palavra de Deus nesta noite, que estaremos meditando, eu quero convidar você para nós orarmos a Deus, para nós buscarmos a direção do nosso Deus, naquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite. Grandioso e amantíssimo Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite que o Senhor nos concede na tua presença, Senhor, quando estamos diante da tua palavra, que será lida e anunciada nesta noite. Que nesta noite o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que o teu Santo Espírito, ó Pai, transmita a cada um de nós aquilo que precisamos ouvir e que assim o Senhor nos ajude a entender e também a viver e a praticar. Ó Deus, obrigado pelas vidas de cada um dos teus servos, famílias que estão conosco, acompanhando conosco pelas redes sociais. Que o Senhor abençoe a cada um. Ó Deus, abençoe a tua igreja. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, estaremos fazendo a leitura do texto bíblico que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Ser forte, pois, e porta-te como homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. E para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Que Deus abençoe e lida a sua palavra. Meus amados, eu quero estar meditando nesta noite sobre este tema, sobre o texto que nós lemos com o tema Deus é amor e justiça também. Meus amados, quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi aquele homem que amava Deus, que adorava Deus, que servia a Deus, aquele homem que tinha prazer nas coisas de Deus. Por isso, foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Davi, meus amados, cumpriu a sua missão como servo de Deus, sendo escolhido por Deus para ser rei da nação de Israel, para conduzir aquele povo. Davi aceita aquele desafio, Davi se coloca diante de Deus, e Davi, então, realmente é aquele homem que vai ser guiado, conduzido por Deus, para estar à frente de uma grande nação. É claro que Davi não era uma pessoa perfeita, todos nós, seres humanos, somos imperfeitos. Mas Davi tinha atitudes e posturas que agradavam a Deus. Então Davi foi aquele homem que esteve ali reinando Israel, seguindo as orientações de Deus. E Davi, meus amados, ele faz um reinado muito grande, um reinado muito próspero, um reinado muito respeitado. E Davi, durante o seu reinado, ele honra a Deus. E assim o povo de Israel pôde estar voltado para Deus, caminhando na direção de Deus. Meus amados, Davi presenciou na sua vida as misericórdias do Senhor e a sua justiça. Porque Davi,
quantos momentos adversos ele passou, quantas lutas, quantos momentos difíceis, quantos momentos que a mão de Deus sustentou, guardou, protegeu, livrou a vida dele. E ele presenciou isso tudo no seu reinado, sendo perseguido muitas vezes, quantas lutas, quantas batalhas. Mas Deus, ele pôde presenciar na vida dele, na sua vida, o cuidado de Deus, né? Também ele pôde presenciar a justiça de Deus, sendo realizada também na sua vida também, né? Porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Davi conhecia o Deus que servia. Davi conhecia Deus, Davi tinha um relacionamento com esse Deus, Davi tinha uma intimidade com esse Deus. E é isso, meu amado, que nesta noite eu quero levá-lo a pensar, refletir comigo, de acordo com a palavra de Deus, que nós também precisamos ter essa intimidade, esse relacionamento, conhecer a Deus, porque Deus deseja ter isso conosco, como Deus tinha com Davi e Davi tinha com ele. Isso é muito importante, porque, meus amados, muitas pessoas pensam que Deus só é amor. Deus é amor. E Ele é amor. O amor de Deus é inexplicável, ao ponto de dar o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados, para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas Deus é justiça também. Ele é justiça, porque Deus não compactua com o pecado. E aí nós podemos lembrar quando Davi, por exemplo, estava tendo um caso com Betseba, e Deus mandou lá o profeta Natã, e ele foi advertido, e ele teve duras consequências de Deus por causa daquele pecado. Ou seja, Deus está ali fazendo justiça. Então, nós devemos ter uma vida sempre diante de Deus com sinceridade, quebrantamento de coração, entendendo que nós temos um Deus que nos ama, mas nós temos um Deus que não compactua com o pecado. Então, logo, eu não posso levar uma vida mais ou menos com Deus. Eu preciso levar uma vida com sinceridade com Deus, honestidade com Deus, e diante dos pecados cometidos, eu devo confessá-lo a Deus, eu devo arrepender e eu devo mudar de postura. Porque muitas pessoas, diante dos seus pecados, não confessam a Deus, permanecem com aquilo e querem levar uma vida assim. Mas uma vida assim, meu amado, ela não vai muito adiante. Então, meus amados, entendemos que Davi experimentou isso na sua vida. E eu entendo, meus amados, que Deus é fiel para também com quem é fiel com Ele. E nós vemos que em toda a trajetória, Davi permaneceu fiel a Deus, e Deus foi fiel a Davi, tanto que Davi, ele foi um homem guardado, um homem que lutou muito naquele tempo para defender o povo de Israel, e Deus guardou e protegeu a vida de Davi, e Deus o abençoou no seu reinado. Ele teve um reinado muito próspero, um reinado muito rico, um reinado que se tornou muito temeroso pelas outras nações, pelo exército que tinha, pelo poderio militar ali, né, pela riqueza. E Davi também, com isso, adquiriu muitos inimigos, mas Deus o guardou. Deus o livrou, tanto que Davi vai morrer no seu leito de cama. Mas o interessante é que o texto diz que, aproximando os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: então Davi já não estava bem de saúde, já velho, cansado. Ele vendo que seus dias estavam findando, terminando na face da terra. Então ele chama Salomão e ele aconselha o seu filho, que seria o seu sucessor no trono. Então ele o aconselha. Olha que conselho maravilhoso, que todo pai, que toda mãe devia chamar o seu filho e devia falar isso para ele. Porque, meus amados, todos nós queremos ter uma vida de sucesso. Todos nós queremos ter uma vida bem-sucedida, realizada. Todos nós. Aqui, meus irmãos, está o segredo para uma vida de vitória, de sucesso. E hoje nós estamos aqui nesta quarta-feira, nesse culto da vitória, aqui na Primeira Igreja Batista, em Raul Soares.
E nós vemos, meu irmão, que uma vida de vitória, uma vida de sucesso, é uma vida que ela vai estar de acordo aqui com os conselhos que Davi dá a Salomão. Guardar as ordenanças do Senhor, teu Deus, andar nos caminhos, observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus testemunhos, como está escrito lá na lei de Moisés, disse Davi para Salomão, para que prosperes em tudo quanto fizer e por onde quer que fores. Olha ali Davi lembrando a Salomão daquilo que está registrado na lei dada a Moisés para o povo de Israel. E quantas ordenanças, estatutos, promessas que estão registrados na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, que nós temos acesso a ela e que nós precisamos estar nos voltados para isso. Meus amados, isso nos levará a uma vida de vitória, uma vida de realização. Nesse texto vemos, meus amados, o conselho do rei Davi para seu filho Salomão. Há muitas pessoas, meus amados, querendo se dar bem na vida, ser bem-sucedidos, serem realizados, mas desprezam a palavra de Deus, não dão crédito à palavra de Deus, viram as costas para a palavra de Deus. Pode até, de repente, ficar famoso, ficar muito rico, mas a Bíblia diz que o ímpio, a sua riqueza, ela acaba. Ela não chega a lugar algum. Deus foi com Salomão, dando-lhe sabedoria. A gente vai ver que Salomão, depois que assume o trono, o que ele faz? Ele ora a Deus e ele pede a Deus sabedoria. E Deus dá muita sabedoria a Salomão. Salomão foi um homem, meu amado, mais sábio da face da terra. As pessoas de longe, outros reis, vinham conversar com ele. As pessoas admiravam a tamanha sabedoria que ele tinha. E a sabedoria que Deus lhe deu fez com que o reinado de Israel crescesse muito mais, se tornasse ainda muito mais rico, muito mais poderoso, muito mais temido. E também o povo de Israel pôde viver dias de paz, sem guerras. Mas, meus amados, o seu reino se multiplicou e a paz reinou em Israel. Mas o maior problema é que Salomão fez muitas alianças com outros povos. E aí, meu amado, quando ele estava fazendo as alianças com outros povos, com outros reis, com outras nações, ele estava se esquecendo de que ele não deveria fazer, porque a palavra de Deus, a lei de Moisés, os estatutos, as ordenanças, diz que a aliança que o homem de Deus tem que fazer é com Deus. Davi, no seu reinado, não fez aliança com outros povos. E aí Salomão começou a fazer aliança com outros povos. E aí, meus amados, as mulheres, frutos dessas alianças, trouxeram para Israel outros deuses, trouxeram sua cultura, suas práticas, porque cada aliança que Salomão fazia com outro rei, ele lhe dava uma esposa como fruto daquela aliança. Por isso que a Bíblia vai dizer que Salomão teve muitas esposas. E aí aquelas esposas, elas vinham para o reino de Israel e traziam consigo seus costumes, suas práticas, e Salomão foi permitindo, e elas foi levantando dentro de Israel cultos, adoração, templos a outros deuses. Por isso, meu amado, a Bíblia diz: escolhei, pois, a quem servis. Não se pode servir a dois senhores. Não é possível agradar a Deus e agradar ao mundo. Não é possível, meu amado. E aquilo trouxe tristeza ao coração de Deus. Meu amado, a cada dia, a cada minuto de vida que nós vivemos aqui na face da terra, nós precisamos escolher, honrar a Deus, servir a Deus, agradar a Deus. Não podemos viver uma vida mais ou menos com Deus.
Aquele que decidiu servir a Deus, aquele que decidiu honrar a Deus, caminhar com Deus, ele tem que, meu amado, tirar da sua vida, arrancar da sua vida, lutar, vigiar, para não entrar em tentação. Para não ficar cuidando do pecado, daquilo que não agrada a Deus, levando aquilo na sua vida diária, guardando aquilo no coração. Aquilo, meu amado, trouxe tristeza ao coração de Deus. Porque o povo de Israel deveria adorar somente a Deus, servir somente a Deus, e não poderia haver no seio de Israel culto a outros deuses, práticas, idolatria e tantas coisas assim ali sendo praticadas. Há muitas pessoas, meus irmãos, fazendo aliança com o mundo. Conhece a palavra de Deus, conhece os princípios de Deus, mas quer fazer aliança com o mundo, quer agradar a Deus e quer agradar os homens. Aí nós temos que tomar uma postura, nós temos que agradar a Deus. E aquele que agrada a Deus, não vai agradar o mundo. Mas aquele que agrada o mundo, não vai agradar a Deus, porque não é possível agradar os dois. Ou se agrada um e não agrada o outro, ou agrada o outro e não agrada o outro. É assim que funciona. É assim que a Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. E tem muitas pessoas querendo ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não vai ser. E as escolhas, meus irmãos, que nós fazemos, elas têm consequências. Nós colhemos aquilo que plantamos. Nós colhemos. Nós colhemos aquilo que plantamos. A Bíblia diz, meus irmãos, que o mundo jaz o maligno. O mundo jaz o maligno. O homem de Deus precisa confiar em Deus. A Bíblia diz que Deus cuida das aves, quanto mais de nós. Então, meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus, precisamos honrar a Deus, precisamos servir a Deus, porque Deus é fiel. Quantas pessoas acham que precisam? Não, eu tenho que agradar também, né? Eu tenho que agradar as pessoas, tenho que fazer isso, porque senão eu não chego no lugar tal, senão eu vou perder cliente, senão sei que tem. Meu irmão, você tem que agradar a Deus, você tem que honrar a Deus, porque é Deus que cuida, é Deus que abre a porta, é Deus que sustenta, é Deus que está no controle. A Bíblia diz que Deus cuida, e Ele cuida porque Deus é fiel. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são bem-aventurados, são felizes. Pois assim foi Davi, bem-aventurado, feliz. A pessoa que quer agradar a Deus precisa priorizar o reino de Deus. Eu quero agradar a Deus, eu quero ter uma vida nas mãos de Deus, eu quero ser um servo leal a Deus. Então tem que priorizar o reino de Deus. E nós vivemos numa época que muitas pessoas, elas querem ser homem de Deus, mulher de Deus, mas não querem priorizar as coisas de Deus. Não é verdade? Quantas pessoas que trocam a leitura da Bíblia, uma vida de oração, ou até mesmo de ir no culto na igreja, pela internet, pela televisão, por um descanso, por um lazer. E aí as coisas de Deus vão ficando para o segundo plano. Pessoas que trabalham demais e não têm tempo para Deus. Estudam demais, não têm tempo para Deus. E lá na frente vão se tornar grandes empresários, ricos, famosos, grandes conhecedores, mas distante de Deus. E isso trará, com certeza, consequências sobre as suas vidas. Meus amados, todas as nossas escolhas terão consequências. As consequências das escolhas de Salomão foi ter o reino de Israel dividido, que está registrado lá em 1 Reis 11, de 9 ao 11. E aí, meus amados, com a divisão do reino de Israel, quantas batalhas, guerras, mortes houve entre eles? Quanto eles eram uma nação para estar unido, firme, caminhando juntos, servindo a Deus, alcançando todo mundo com o testemunho de como é bom caminhar com o Senhor. Mas aí começou a haver entre eles divisão, contendas, brigas, guerras, começaram a guerrear contra eles, houve divisão, e o reino de Israel foi dividido por causa das escolhas de Salomão, que era o homem mais sábio, mas faltou
temor a Deus. Então, meu amado, não adianta ser a pessoa mais sábio, ser a pessoa mais famosa, mais rico, mais entendido deste mundo, se não tiver no coração temor a Deus, respeito, obediência, prática aos mandamentos estabelecidos na palavra do Senhor. Isso, quando falta temor no coração do homem, meu amado irmão, as vitórias e as conquistas que ele tem no mundo, elas podem até ser felizes por algum tempo, mas elas vão passar, elas vão acabar, elas vão ser destruídas, elas nem serão lembradas, e essa pessoa um dia vai ter que prestar conta a Deus, porque Deus é justiça, e Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de cada um, porque a Bíblia diz que cada um de nós vamos prestar contas a Deus. Então, meu amado, essa vida aqui, ela não pode ser vivida de qualquer maneira, ela foi dada por Deus, ela pertence a Deus, e Deus vai nos chamar um dia à responsabilidade, e vamos colher consequências disto. E muitas consequências, pessoas já estão colhendo nesta vida, por causa das escolhas de não honrar a Deus, de não permanecer na palavra do Senhor. Meus amados, isto não era para acontecer ali no reino de Israel, eles eram para ser uma nação unida, povo de Deus. E aí nessa noite, meu amado, eu quero levar você a pensar, você quer a sua família unida? Você quer ver os seus filhos bem-sucedidos? Você quer ter uma vida realizada? Meu amado, é preciso fazer escolhas certas. Escolhas que levam a honrar e temer e servir ao Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Examine as Escrituras, pois diz a Bíblia, cuidar e ter nelas a vida eterna. Há muitas desculpas que as pessoas dão para ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Quantas, né? Cansaço, falta de tempo, muito trabalho, muito estudo. Quantas desculpas as pessoas vão dando para não se voltar para Deus. E aí, meu amado, o que adianta de muito trabalho, de muito estudo, de tanta coisa, se Deus está do lado de fora? O que adianta de tudo isso se é a falta de temor a Deus? A vida nossa está caminhando, para o fim. Davi sabia disso. E Davi, ele foi leal a Deus em toda a sua vida. E Salomão, meus amados, também deveria ser. Deveria ter permanecido para que o seu reino no final não fosse dividido. Então, a tamanha sabedoria de Salomão, mas com a ausência do temor a Deus, levou essa coisa ruim para a nação de Israel, que pagou um preço muito alto. Então, meus amados, aprendemos que Deus é amor, mas que Deus ele é justiça. Por isso, meu amado, é preciso ter um propósito, que nós precisamos ter um propósito, eu preciso ter, você que está me ouvindo precisa ter, nós precisamos ter um propósito, é nós com Deus. Por que eu falo nós com Deus? Porque tem pessoas que ficam dependendo de outras pessoas. Eu queria servir a Deus, eu queria ir na igreja, mas a minha esposa não vai, ou meu esposo não vai, ou meus filhos não vão, eu também não vou. Tem pessoas que ficam baseando na vida dos outros. Mas fulano também não lê a Bíblia, também o outro também não ora. Você está vendo o outro lá que está ficando cada vez mais rico, não tem nada de Deus. Meu amado, a vida é cada um com Deus. O pai não vai dar conta do filho, o filho não vai dar conta do pai, a mãe não vai dar conta dos filhos, o filho não vai dar conta da mãe, e vice-versa. É eu com Deus, é você com Deus. Então, diante da palavra de Deus, eu tenho que tomar o quê? Uma postura, uma atitude. Se eu quero ter uma vida de sucesso, se eu quero ter uma vida de vitória, uma vida de realizações, e que a minha família também assim seja, eu preciso ter postura diante de Deus.
Porque com certeza, aqueles que são obedientes e fiéis a Deus, como foi Davi, pôde passar o cajado do reinado para o seu filho, um reinado temido, grande, poderoso. E assim também deveria ser Salomão também, fazer o mesmo para os seus sucessores, e os seus sucessores também para os outros. Então, meus amados, tenha um propósito, corte tudo aquilo que está atrapalhando você de servir a Deus, de estar na presença de Deus, de agradar a Deus como você gostaria. Anote tudo aquilo que Deus tem falado com você, coloque em prática. Não deixe as coisas deste mundo cegar você. Não deixe, meus irmãos, este mundo é uma grande ilusão. E por causa das coisas do mundo, quantas pessoas abandonam Deus, ou quer viver uma vida parcial com Deus e com o mundo? Isso não funciona. Quantas pessoas já partiram? Quantas partirão? E um dia chegará também a minha vez, a sua vez. E vamos prestar conta a Deus. Meu amado, que desse tempo oportuno, que diante dessa mensagem aqui nesta noite, eu não sei como está a sua vida, mas, meu amado, tome uma postura com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar grandemente a sua família, que nesta noite você, diante desta palavra, possa ter uma postura de Deus. Você está caminhando com Deus, está firme com Deus, continue, persevere. Mas se você está distante de Deus, está vivendo uma vida mais ou menos com Deus, meu irmão, é hora de você voltar para Deus, assumir uma postura com Deus. Lembra que as suas escolhas vão ter consequências, aqui e lá na eternidade. Então é preciso se ajustar com Deus. Ajuste com Deus enquanto é tempo. Coloque um propósito no coração. Eu quero servir mais a Deus. Eu quero orar mais. Eu quero ler a Bíblia mais. Eu quero servir a Deus. Independente das pessoas que estão ao meu redor. É eu com Deus. E quando a pessoa faz isso, ele também colhe muitos frutos, muitas bênçãos, porque Deus honra quem honra Ele. Deus abençoa quem é fiel a Ele. Amém? Então vale a pena, meu amado. E a gente aprende aqui com essa passagem bíblica o quanto é bom estar na presença de Deus e ser fiel a Deus. Eu quero convidar você para nós orarmos neste momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado por essa noite, Senhor. Ó Deus, viemos diante da Tua presença pedir ao Senhor que nos dê entendimento e sabedoria para vivermos uma vida santa e agradável ao Senhor enquanto vida tivermos neste mundo. Ó Deus, não nos deixe que os nossos olhos nos levem para as coisas deste mundo. Não nos deixe que olhemos para trás ou para os lados e esqueçamos de olhar para o alvo que é Cristo. Ó Deus, firme cada dia a nossa fé no Senhor, aumente a nossa fé. E nos ajude a cada dia a ter uma vida de lealdade, de honestidade, sinceridade, comprometimento com o Senhor. Porque sabemos que fazendo isso, as bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Ó Deus, nessa noite, abençoe cada vida, cada pessoa, cada família, Senhor, que pôde, Senhor, ouvir a Tua palavra nesta noite. Que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando, completando em cada coração. E que o Senhor possa estar cumprindo o Teu propósito em cada vida. Ó Deus, abençoe, Senhor, a nossa cidade. Abençoe, ó Pai querido, os governantes. Abençoe, ó Pai querido, a nossa nação, Senhor. Ó Deus, principalmente que as pessoas possam ter mais temor e obediência à Tua palavra. Ó Deus, assim nós oramos, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e te conceda aí um dia de semana abençoado na presença de Deus. Deus abençoe.